João, capítulo 2, verso de número 23. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2, verso 23 até o verso 25. A palavra do Senhor diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Verso 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, tudo que está sendo feito aqui é para a honra e glória de Ti. Pai, mas nesse momento nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, vem nos saciar. Vem nos saciar, Pai. Nos saciar, Deus, com aquilo que nos alimenta espiritualmente, que é exatamente a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que não seja eu aqui ministrando e falando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Abre os olhos espirituais, tira a venda que houver sobre os olhos, Senhor. Ó Deus, para que a Tua palavra possa dar frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a área dentro da teologia que é responsável por analisar exatamente o texto que a gente acabou de ler aqui, é chamado de antropologia. Antropologia, antro no grego significa homem. A parte então que analisa exatamente quando Jesus está dizendo aqui, ele conhecia o que era a natureza humana. A área responsável por estudar essa natureza humana é justamente a antropologia. E dentro da antropologia vão ter 4 tópicos específicos, 4 áreas específicas a serem analisadas. A primeira delas é a origem do homem, quando o homem é criado ali por Deus. A segunda área é, esse homem foi criado para um propósito, para algo específico. Terceiro, esse homem não cumpre o seu propósito e ele toma uma decisão pelo pecado. Quarto, Deus o tempo todo ao longo da palavra vai tentar resgatar esse ser humano e vai trazer esse ser humano novamente para perto dele. O interessante é que esse é o resumo da Bíblia. A Bíblia trata exatamente sobre isso. Deus criando o homem, tendo um propósito para o homem cai e Deus o tempo todo tenta trazer novamente esse homem de volta. O interessante é que a Bíblia diz que Jesus ele sabia de tudo sobre o quê? Sobre a antropologia. O verso 25 diz: ele não confiava no ser humano. Por que ele não confiava no ser humano? Ele não confiava porque ele já conhecia, ele já sabia de verdade qual era a natureza humana, qual era a natureza do homem. Aprofundando nesses tópicos que eu citei, o primeiro deles que eu disse é justamente a origem do homem. Nós vamos para Gênesis, capítulo de número 2. Quem trouxe a Bíblia aí? Diga glória a Deus. É para trazer a Bíblia, tá, irmãos? Quer dizer que está no telão que não é para trazer não, é para trazer a Bíblia. Gênesis capítulo 2. Aleluia. Verso de número 15, a Bíblia vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou ele no jardim do Éden, para 2 coisas específicas. Para quê, igreja? Para cultivar e para o quê? Para guardar. Em outras palavras, Deus já cria o homem, Deus já cria o ser humano com um propósito. Deus já cria o homem com algo específico, com uma missão específica. Quando a Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego de vida, e ele se torna alma vivente,
nós vamos aprender que o ser humano, a partir daquele instante, se torna três coisas nas quais nós, batistas, nós cremos nisso. O ser humano se torna corpo, alma e o que, igreja? Em espírito. Quantos creem que o ser humano são essas três coisas? Corpo, alma e espírito. O corpo trata exatamente o que? Da parte material do ser humano. É a parte material que nós temos. Todos nós precisamos entender que essa parte material aqui não é o mais importante, irmãos. Mas o interessante é que a nossa geração a cada dia se preocupa mais com o quê? Com isso. Preocupa mais exatamente com o quê? Com a aparência. Preocupa exatamente com o quê? Com a matéria. Agora, tudo isso aqui vai passar. A parte material passará. Mas a Bíblia diz que quando Deus sopra o fôlego de vida e ele se torna alma vivente, a Bíblia diz que ali também está formado algo que não é físico em nós seres humanos, que é justamente a parte o quê? Imaterial. Quando a Bíblia fala que o ser humano tem um corpo, alma e espírito, essa alma na maioria das vezes vai dizer exatamente o seguinte: a Bíblia vai chamar a alma de coração, e eu já preguei aqui na igreja uma vez falando sobre coração, mas o que me chama mais atenção é quando Deus declara assim: e ele formou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Tem alguém imagem e semelhança de Deus aí do seu lado aí? Então abençoa essa pessoa que está do seu lado, dizendo para ela: você é a imagem do Deus vivo. Oh glória! Quantos podem dar glória a Deus por isso? Você é a imagem e semelhança do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Os animais não foram feitos assim. Os anjos não foram feitos assim. Somente a coroa da criação. E qual é a coroa da criação? Nós, seres humanos. É por isso que depois de tudo isso, Deus olha para o ser humano e diz: e viu Deus que era muito bom. Diga para o seu irmão de novo: você é muito bom aos olhos de Deus. Muito bom. O que Deus fez, Deus declarou: é muito bom isso aqui. Agora, irmãos, que imagem e semelhança de Deus é essa? Só nós podemos fazer algumas coisas que ninguém pode fazer, que pertence ao Senhor, e Deus compartilhou com a gente. É isso que trata sobre a imagem e semelhança de Deus. São características que Deus tem e Deus compartilhou com nós seres humanos. Quer saber algumas delas? Deus é amor. Quantos creem nisso? Deus está dizendo: então você também é capaz de amar. Só isso. A Bíblia diz que Deus é justo. Você também é capaz de praticar justiça. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Você também é capaz de manifestar misericórdia. Isso trata-se da imagem e semelhança de Deus. Deus nos ensinou, Deus compartilhou conosco características que pertencem a Ele. A origem do homem é exatamente essa. Quando Deus cria esse homem, ao mesmo tempo Deus dá um propósito. E o propósito foi: você vai governar. Você vai ter domínio. Eu estou entregando nas suas mãos, ó homem, o governo e o domínio. Governo e domínio. Irmãos, o interessante é que Deus deu a missão a nós, seres humanos, para que a gente pudesse governar todas as coisas que estão sobre essa terra. Todas as coisas. Mas o ser humano, hoje, muitos perderam isso. O interessante é que Deus deu ao homem o poder sobre a criação, mas muitas vezes o ser humano já não tem mais esse poder, ele não consegue mais exercer isso. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Deus cria todas as ervas do campo, todas as plantas, todas as árvores, e Deus diz assim: você vai cultivar tudo, você vai cuidar de tudo, e você vai dominar tudo isso. Agora você consegue pensar como que uma pequena erva é capaz hoje de governar o ser humano? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Deus deu ao homem o poder de governo, e uma erva hoje é capaz de governar o ser humano. Uma erva. Deus deu o poder
de governar ao ser humano. Mas hoje, uma cevada, uma planta, é capaz de governar o que também? O ser humano. Olha que interessante. O ser humano foi criado para um propósito, foi criado para um objetivo, e ele perde esse objetivo. Ele perde esse propósito. E ao invés de governar e dominar, o ser humano hoje é o que? Dominado e governado. Irmãos, nós precisamos resgatar o propósito original. Qual é o propósito original? Crer, Deus entregou nas minhas mãos o governo e o domínio. Deus entregou nas minhas mãos o governo e o domínio. E eu quero que enquanto eu estou pregando, você pense: o que eu não estou conseguindo mais governar? Para mim, uma das coisas hoje que mais governa o ser humano é justamente o seu aspecto emocional. Nós estamos diante de uma geração que não é sadia emocionalmente. Uma geração que não consegue controlar suas emoções, mas que é governada pelas suas emoções. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso e assumir o lugar. Eu faço parte da coroa da criação de Deus. Deus precisa novamente resgatar isso em nosso coração. Fazemos parte da coroa da criação. Quando perdemos isso? Perdemos isso na queda, irmãos. Perdemos isso quando o ser humano escolhe o pecado. Quando Adão decide pelo pecado. Desde aquele instante, a Bíblia diz que todos os desejos humanos passaram a ter uma inclinação para o mal. E olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 1, verso 28. Abra também a sua Bíblia, mesmo que vai ter ali no telão, até para que você possa ir comparando traduções, versões. Romanos capítulo 1, verso 28. O ser humano perde isso. E quando ele perde esse domínio, esse governo, a primeira atitude que ele passa a ter é uma mente reprovável. Olha o que diz a palavra: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Com a queda, a mente humana, olha para mim, a mente humana se tornou agora o que? Reprovável. É por isso que tantas coisas ruins vêm na nossa mente. A gente não quer pensar, mas a gente pensa. A gente não quer sentir ódio, mas sentimos. É por isso que Paulo disse: muitas vezes aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, eu acabo o quê? Fazendo. De onde veio isso? Veio da queda. A nossa mente se tornou o quê? Reprovável. Segunda coisa pela qual nossa mente se tornou, Efésios 4, um pouco mais para frente, verso 17. Efésios capítulo 4, verso de número 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Perceba sobre aquilo que eu estou falando, irmãos, que é o mais importante, o que é mais importante em nós, a parte que não é material, que é justamente o que é a nossa alma. A alma, com a queda, a nossa mente se torna reprovável. Segunda coisa, a nossa mente se torna o quê? Vaidosa. Terceira coisa, o versículo 18 aí mesmo de Efésios vai dizer: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Terceira característica que o ser humano adquiriu com a queda: sua mente tornou o quê? Obscurecida. As pessoas não conseguem enxergar a lama que elas estão vivendo. As pessoas não conseguem enxergar a prisão em que elas estão. E o interessante é que o inimigo cega de tal maneira, irmãos, que eles não conseguem perceber a prisão que eles se encontram. Tem até um escritor que certa vez ele disse assim:
aqueles que tentam te aprisionar, eles vão fazer de tudo para que você não perceba que está numa prisão. Porque no dia que você perceber que está numa prisão, você vai querer sair de lá. E o interessante é que o inimigo faz exatamente isso. Ele não deixa as pessoas perceber que elas estão o quê? Presas. O inimigo faz o quê? O inimigo cega, irmãos. E a Bíblia mesmo vai falar sobre isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. A Bíblia fala sobre essa cegueira. Segunda Coríntios 4, verso de número 4. Diz assim: nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, letra minúscula, está aí, Deus, letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória. O diabo faz o quê? Ele cega. E as pessoas não conseguem perceber que elas estão o quê? Presas. Em outras palavras, ao invés de você dominar, você é o quê? Dominado. Eu já vou continuar essa mensagem, mas Deus colocou algo no meu coração. Existem pessoas aqui hoje que estão presas, tem um vício que domina você. Deus colocou no meu coração que você vai ser liberto hoje. E eu quero convidar você aqui para vir aqui à frente. Eu vou fazer uma oração por você e eu creio que Deus vai libertar você desse vício hoje. Você não precisa falar que vício que é, não importa. Se o seu vício é a bebida, se é o cigarro, se são as drogas, o que seja. A gente não sabe o que é, alguma coisa, mas tem alguma coisa que mantém você numa prisão. Você quer sair, mas você não consegue sair. Deus está te dando a oportunidade de ser liberto hoje. Quem precisa receber essa oração? Sai do seu lugar, vem cá, eu vou orar por você. Vem cá. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Tem mais gente para vir. Você quer ser liberto? Sai do seu lugar e vem aqui. Deus vai colocar um ponto final hoje no seu vício. Sai do seu lugar e vem aqui. Não fica com vergonha não. Vem cá. Deus está libertando você e você vai contar isso como testemunho. Desde aquele dia, nunca mais. Nunca mais. Quantos creem que há poder no Evangelho, irmãos? Vocês creem que há poder no Evangelho? Vou chamar mais uma vez. Tem mais alguém que precisa ser liberto hoje de um vício? Você quer libertar, você quer sair dessa prisão, mas parece que tem algo que prende você. Sai do seu lugar, eu vou orar pela sua vida. Tem mais alguém aqui? Não. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Nós vamos orar. O diabo ele cega, irmãos. Muitas vezes a pessoa quer sair, mas ela não consegue sair. Há uma prisão em que ela não consegue enxergar. A Bíblia diz em Tito, capítulo 1. Vamos um pouco mais para frente. Tito, capítulo 1, verso de número 15. Oh, glória. Tito capítulo 1, verso 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente
como a consciência deles está o quê? Corrompida. Olha o que a queda fez com o ser humano, com a natureza humana. A queda fez a alma se tornar reprovável, vaidosa, obscurecida, corrompida, o texto que nós lemos agora, e cega. O interessante é que os judeus não perceberam isso no Antigo Testamento. Eles tinham uma letra, mas eles não entenderam a essência. E é por isso que Jesus, há um certo tempo, que Jesus corrige os fariseus. E Jesus diz assim: olha, vocês estão preocupados só com o exterior, só que vocês estão esquecendo o que é mais importante. Porque o que entra pela boca não contamina o homem, mas é aquilo que vem o quê? Aquilo que vem do coração. Aquilo que vem de dentro é o que é importante. O interessante é que Deus, o tempo todo, Ele tentou e Ele conseguiu fazer isso. E hoje nós temos a redenção em Cristo Jesus. Ele nos redimiu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus trouxe a redenção ao homem. 2 Coríntios capítulo 10 vai falar sobre isso. 2 Coríntios 10, verso de número 5. Aleluia, diz assim: toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Em outras palavras, o pensamento que estava obscurecido, o pensamento que era vaidoso, o pensamento que era corrompido, o pensamento que estava cego, Deus, através da graça, Ele trouxe o nosso pensamento de volta para Jesus, para aquilo que importa. Em outras palavras, você pode pensar sobre as coisas de Deus. Você consegue pensar sobre Ele. Você consegue ocupar sua mente com as coisas de Deus. É só permitir que a graça de Deus traga o seu pensamento a Cristo. É só você permitir que isso aconteça. Para isso acontecer, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é Romanos capítulo 12, verso 2. Um dos textos mais conhecidos vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transforma o quê? Transforma a sua mente. Deixa essas coisas que a queda trouxe e tome posse hoje da graça de Deus e traga a sua mente de volta para Jesus. Pense as coisas de Deus, transforma a sua mente, transforma a sua mentalidade. Em outras palavras, o que Deus está falando para você nessa noite é: volte à origem. Qual é a origem? Gênesis. Volte para a origem. Qual é a origem? Volte a dominar. Volte a crescer. Volte a multiplicar. Levanta suas mãos, eu quero liberar uma palavra sobre você. Levanta suas mãos assim para receber. Senhor, eu libero uma palavra de domínio sobre a vida dos teus filhos. Que eles consigam dominar aquilo que eles precisam dominar. Alguns precisam talvez aprender a dominar o seu próprio eu, o seu próprio ego, o seu próprio temperamento. Talvez você fala na hora errada, talvez você fala demais quando não é para falar. Deus está entregando para você o domínio, para que você domine a si mesmo. Deus, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de domínio, para que você consiga dominar os desejos da tua carne, para que você consiga dominar aquilo que você precisa dominar. Mas eu também libero uma palavra sobre você hoje, uma palavra de crescimento, uma palavra de multiplicação. Você vai crescer e multiplicar aonde você precisa crescer e multiplicar. E eu não estou falando só de dinheiro, irmãos, eu estou falando de tantas coisas. Talvez Deus vai multiplicar a sua sabedoria, quem toma posse dessa palavra. Talvez Deus vai multiplicar o seu conhecimento. Talvez Deus vai multiplicar estratégias na sua vida. Cresça e multiplique. Ele conhece, irmãos, todas as coisas. Tem um texto de João, capítulo 1. O interessante é que tudo isso que eu falei vai de encontro ao texto da abertura, dizendo: Ele conhece o ser humano. Jesus, Ele sabe quem é quem. É o texto inicial. Ele não confiava neles, porque Ele já sabia de verdade quem era o ser humano. E tem uma história que mostra isso. João,
capítulo 1, verso de número 45. Diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, é Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Imagina o Natanael falando para Jesus, irmãos: você nem me conhece. O que você está fazendo? Você nem me conhece. O que você está falando de mim? Você não me conhece. E aqui Jesus libera a palavra, irmãos. E Jesus disse para ele: oh glória, antes de Filipe te chamar, eu já te vi, quando você estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus vem dar uma nele, irmãos. Jesus diz assim: porque eu te disse que eu te vi, você crê? Em outras palavras, como eu trouxe uma revelação para você, agora você está crendo? E aí Jesus diz para ele: coisas maiores do que essa você verá. Oh glória a Deus. Coisas maiores do que essa você verá. Irmãos, o que me chama a atenção é quando Jesus diz para ele: olha, é o seguinte, eu já te vi, eu já te conhecia. Antes de você vir até aqui, eu já te vi lá. Quando você estava lá, quando você estava debaixo daquela figueira. Não sabemos o que ele estava fazendo ali, irmãos. E não adianta a gente querer pregar coisa onde não tem. Não sabemos o que ele estava fazendo lá. Mas Jesus sabia o que era. E Jesus disse: você estava lá e eu já te vi, eu já te conhecia. Em outras palavras, eu quero que você creia nessa noite: Deus conhece a sua vida. E isso é em todos os sentidos, irmãos. Deus conhece coisas que nem nós mesmos conhecemos. Uma das principais coisas que nós temos que conhecer é a Deus acima de tudo. Amém, irmãos? Mas nós também precisamos conhecer a nós mesmos. E muitos de nós não conhecemos a nós mesmos. Mas o interessante é que Jesus conhece. Ele sabe coisas sobre nós que nem nós mesmos conseguimos ver, conseguimos enxergar. Quer ver uma outra história que também mostra isso? A Bíblia diz que a mulher samaritana se aproxima de Jesus. Jesus diz para ela: vai lá, chama o teu marido. Jesus dá para ela uma oportunidade de se manifestar. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus disse: agora você foi sincera, porque você já teve 5 e o que você tem também não é teu. Olha a profundidade que Jesus nos conhece. Ele sabe coisas sobre nós que nem nós mesmos conseguimos entender. Em outras palavras, você é do jeito que você é. Muitas vezes você nem sabe por que você é assim. Você nem sabe: não, pastor, eu sei que eu sou chato mesmo. Você nem sabe por que você é chato. Jesus sabe. Jesus conhece. Ele vê coisas lá dentro, irmãos, da nossa alma. E a origem de tudo é o nosso interior. Jesus vê o mais profundo do nosso coração. Ele sabe. E se Ele sabe, irmãos, tem algo que eu vou encerrar essa mensagem, que está em Jeremias 17, mostrando a profundidade do quanto Ele sabe. Jeremias capítulo 17, verso 9. Aleluia. Verso de número 9. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha, irmãos, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Em outras palavras, nós mesmos não conseguimos entender algumas coisas. A gente não consegue entender. Aí vem a resposta no verso 10. Eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha o Senhor dizendo: eu conheço, eu sei, eu conheço.
Irmãos, Ele sabe todos os desejos que nós temos. Todos os desejos que você tem, Deus conhece. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não sabe, que Deus não está vendo, que Deus não enxerga. Todas as necessidades que você tem, Deus já sabe. Ele conhece. Se Ele conhece, eu sei que você está perguntando, então por que Ele não intervém? A Bíblia diz que Ele prova o coração. E Ele permite isso para que possa aflorar em nós, irmãos, algumas coisas, para que a gente possa colocar isso para fora. E para que a gente mesmo possa entender algumas coisas sobre nós. Ele sabe todos os desejos que você tem. Ele sabe todos os seus medos. Todas as ansiedades que você tem, todos os seus anseios. Ele conhece todas as motivações do seu coração. Ele conhece todas as motivações. Ele conhece, sabe tudo. É por isso que não adianta a gente querer fazer alguma coisa para o homem. Deus está vendo o que? O nosso coração. Ele está vendo a motivação. É Deus olhando, dizendo, tudo que você está fazendo está sendo reprovável. Eu já sei qual é a verdadeira motivação do seu coração. Em outras palavras, Deus conhece o nosso caráter. E Ele sabe de verdade tudo o que nós precisamos. Cadê os pais que estão aqui? Levanta as mãos. Todos vocês sendo pais, sabem tudo que os filhos precisam. Você sabe. Você sabe que ele está precisando de um chinelo, você sabe que ele está precisando de uma blusa, você sabe que ele precisa passear, você sabe que ele precisa comer, você sabe tudo. Se você sendo mal, é o que diz a Bíblia, sabe disso, imagine o seu Pai Celestial. O Pai sabe, mas a Bíblia diz que Ele vem na hora certa. Ele não desampara os seus filhos. E é bom demais a gente entender isso, irmãos. Que Ele me conhece. Se Ele me conhece, Ele sabe do que eu preciso. E a única coisa que eu tenho que fazer é confiar nesse Pai. Quantos confiam nesse Pai? Vamos orar então a esse